já aposta comigo, porque hoje o dia tá quente. Meu Deus, a mulher capou o gato, como se diz na minha terra, né? Quando alguém, alguém ali desaparece, Chá some, de sumiço. capou o gato. Chá de sumiço é o que aconteceu. Deram mole, né? Quem vai explicar isso pra gente? Se deu Ah. mole? Assim, juridicamente falando, né, Chico? Acho que a Elô Vilela pode ajudar a gente muito bem a entender essa história. Elô, boa tarde pra você. Boa tarde, Chico e Gabi. Olha, eu acho uma coisa inacreditável. Deviam ter prendido ou deviam ter tomado o passaporte, né? Ou devolver o passaporte dela. Eu vou só lembrar para vocês uma coisa. Desde o começo desse processo todo do julgamento, da tentativa de golpe, 7 policiais militares foram presos imediatamente. Eles só foram soltos com tornozeleira eletrônica, passaportes apreendidos, bens congelados, bloqueados. Ninguém pode mudar os bens para nome de outra pessoa, vender, nada. E nada disso foi feito com mais ninguém. Existe aí, eu acho, um tratamento diferente para diferentes cargos, diferentes posições, porque os chefões dessa história toda não estão de tornozeleira, não estão com bens bloqueados, né? Esses PMs ficaram 6 meses sem salário, as famílias aí se virando como foi possível. Tá errado? Não tá errado. O que tá errado é ninguém mais ter. A Zambelli levou o hacker para fazer o plano de tentar mostrar que a urna era fraudável, gente. Sim. Ela botou o hacker dentro do Palácio do Planalto. Né? Então, assim, não é pouca coisa, não é só como se fosse pouco. Essa cena dela correndo atrás do jornalista lá com o revólver na mão em São Paulo na véspera da eleição. Não é só isso. Ela estava intrinsecamente ligada com a tentativa de deslegitimar o processo eleitoral. Ou seja, contribuindo para a construção do golpe. Aliás, Elô, não é sobre isso, né? A prisão que foi decretada, essa que a gente viu as imagens dela correndo ali nos jardins atrás de um jornalista. Eu quero aproveitar para trazer um pouquinho de contexto aqui para quem está chegando agora e não viu essa notícia da deputada Carla Zambelli. Então, ela fugiu do Brasil, em resumo, mas a gente pode aqui trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história, né? Porque ela é condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa decisão é bastante recente, em regime fechado, essa condenação. E ela confirmou, foi lá na Revista Oeste, esse veículo da extrema-direita, para dizer que, olha, deixei o país sim. E aí, a gente não sabe para qual destino, não foi informado ainda oficialmente, mas a Zambelli disse que ela vai ficar na Europa, porque, segundo ela tem cidadania europeia. Então, é lá que ela vai ficar, né, Chico? E ela também justificou a fuga como uma decisão para começar um tratamento médico. Impressionante, né? Como esses personagens da extrema-direita, eles começam a ter cuidados, né? Precisar de cuidados médicos quando alguma decisão da justiça lhe bate na porta. Mas ela disse que ela vai pedir licença do cargo de deputada federal, assim como a gente viu o Eduardo Bolsonaro fazer agora há pouco, né? Ele que está nos Estados Unidos. Então, mês passado isso aconteceu, essa condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, essa de 10 anos em regime fechado, por falsidade ideológica e por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Não tem nada a ver, então, com essa imagem. Ainda esse é outro caso que está aí correndo, dela que ela está com a arma em punho, correndo atrás de um jornalista. Então, esse é outro caso e o relator é o ministro Alexandre de Moraes. E ela está se dizendo, claro, vítima de perseguição política, né? Aliás, mais especificamente nesse caso, perseguição do judiciário. Vou trazer uma frase aqui da Carla Zambelli para a gente voltar a conversar. Ela diz o seguinte, então, abre aspas para a Carla Zambelli. Eles me ceifaram, mas quando acham que morri, é quando renasço das cinzas, como a fênix. Quando julgam que a minha árvore da vida secou, é quando ela mais dará frutos. 9 ministros do STF imaginaram que, ao não ser mais parlamentar, eu seria finalmente combatida e silenciada. Impressionante. Coitada da Fênix, né? Coitada da Fênix, ser comparada a essa mulher, né? E o certo é que ela tinha, além do passaporte, ela tem um passaporte diplomático, que facilita, nem precisa de visto para entrar na maioria dos países, e o passaporte italiano. Então, até por ter todo esse aparato, era alguém que precisava ali ter
tornozeleira, não é? Alguma proteção, porque estava condenada, só faltava o trâmite burocrático para a ordem de prisão ser expedida e deixar ela folgar desse jeito. Estava na cara. Quando ela diz, Elô, que eu não tenho suporte para segurar a onda de 10 anos de cadeia ou para aguentar as cadeias brasileiras. Agora ninguém tem saúde, né, Chico? Ali foi a senha, né? Ali foi a senha que ia preparar. O marido dela é secretário de Segurança Pública o Coronel Aguinaldo em Caucaia, no Ceará. Fugiu com ela, pelo que se tem notícia até agora. Não sei se ele vai abandonar o cargo de secretário de Segurança Pública desse município, que é um dos maiores municípios do Ceará. Tem um PIB altíssimo, é uma cidade muito importante. Estaria acompanhando ela nessa fuga, né? E agora é esperar ali um milagre de Interpol, junto com o milagre de um tratado, de um acordo do Brasil com algum desses países, mas é muito difícil, porque na Itália ela não sai. A Espanha também não tem esse tratado direto com o Brasil que possa extraditá-la. É muito difícil. Acho que adeus. Adeus, pistoleira. Olha, Chico, eu não sei, né? Acho que talvez não seja assim tão simples, né? Porque você veja que o Pisolato, ele tinha cidadania italiana e ele foi extraditado para o Brasil ainda assim. Claro que a gente sabe que tem um governo de extrema-direita na Itália que talvez não se dispõe a fazer isso agora, nesse momento, mas isso pode acontecer mais adiante. E outra coisa que eu acho incrível, Gabi, nessa frase dela que você colocou na tela, é que assim, a pretensão dela de achar que o STF, os ministros do STF estavam preocupados, né, em destruí-la, como se ela fosse assim tão importante. Eu acho que isso, no fundo, é muita pretensão. Agora, hoje houve toda uma movimentação para que se faça o pedido de prisão preventiva dela. E todo mundo ficou comentando, mas agora tá muito tarde. Não, não é isso. Eu conversei com uma advogada que me disse o seguinte: é preciso haver o pedido de prisão preventiva para você poder acionar a Interpol. Então, é por isso que precisa fazer o pedido agora, já que ainda não foi feito. E hoje a gente tem na Secretaria-Geral da Interpol um brasileiro, um delegado da Polícia Federal brasileiro, o Valdeci Urquiza, que foi eleito em novembro do ano passado. Então, a gente tem uma pessoa que conhece muito bem o que está acontecendo aqui na chefia da Interpol. Quem sabe isso ajuda, né? Muito bom. Por isso que é bom ter Elô, né? Já deu ali, além de uma pequena esperança, deu a informação correta. Aliás, a gente não tem um paradeiro exato dela, mas só para trazer aqui a fala dela na CNN, porque ela deu entrevista para a CNN Brasil também. Ela diz que está nos Estados Unidos e quer ir para a Itália, porque ela tem um passaporte europeu. Mas não tem como saber o paradeiro exato, né? Essa é não tem. E nem tem, principalmente, como confiar. Sim. Não é? Ela está falando com esses canais de extrema-direita, com a Rádio Auriverde, com a Oeste, com esse povo aí, que vão publicar o que ela vai dizer, né? Mas não dá para confiar uma vírgula na localização da Carla Zambelli. Aliás, não dá para confiar nada. Agora, uma coisa eu acho interessante dela ir ou para os Estados Unidos ou para a Europa, é que tanto num país como no outro, tudo que ela for gastar é 6 vezes mais caro do que seria no Brasil por causa do câmbio. Então, claro que ela tem ajuda daqui e dali, mas vai sair mais caro sustentá-la lá fora, ela vai ter que gastar mais do dinheiro dela, do marido. Acho ótimo, 6 vezes, né? Multiplica tudo por 6, vai ficar bonito isso. Agora, nunca torci tanto para o câmbio continuar alto, para o Eduardo Bolsonaro ficar mais pobre, a Zambelli também. É o que nos resta, né, Elô? Mas ela arrecadou, segundo a estimativa mais pessimista, 166 mil de Pix agora, conforme está publicado hoje no nosso portal. Mas tem outra versão que diz que foram 288 mil. Ela pegou agora, acabou, arrecadou o Pix e partiu. É fácil, né? Com esses patriotas, você arrecadar ali. O Bolsonaro arrecadou 17 milhões. Então você arrecada essa grana toda em nome de um certo patriotismo e vai embora, corre para outro país. Esse é o patriotismo que a gente tá vendo aí na nossa cara.
É o patriotismo, Chico. Agora, essa história do passaporte é uma dúvida até que a gente pode tirar daqui a pouco com a doutora Maíra Hecker, que vem conversar com a gente também sobre os aspectos jurídicos todos, porque me parece muito claro aqui que ela, 20 dias depois, né, que ela tem a condenação, ela sai do Brasil. Me parece muito óbvio que é uma fuga, mas juridicamente, né, a gente pode perguntar para a doutora Maíra a respeito disso, porque o passaporte dela, o Xandão chegou a apreender o passaporte dela lá no passado, em 2023, aí depois devolveu. Por que não foi apreendido agora, mesmo com a condenação? São respostas que a gente pode também levar para a doutora Maíra Heck ajudar a gente a compreender, né, Chico? Eu acho que essa coisa de devolução do passaporte, em alguns momentos, o Alexandre de Moraes foi muito atacado, ditadura do judiciário, ficou aquela pressão, e em algum desses momentos ele dá uma amaciada. Foi desses raros momentos que ele amacia, que ela aproveitou e recolheu o passaporte com o qual deu no pé agora. E tem essa questão da Interpol também, que é uma apuração da Heloísa Vilela, né? Que essa história envolvendo a Carla Zambelli pode ter sido assim um pedido atrasado até de prisão, né? Porque a Procuradoria-Geral da República decidiu pedir a prisão preventiva logo depois de saber que a deputada está fora do Brasil de fato. Mas tem uma explicação aqui que envolve a Interpol, que é uma apuração da Elo Vilela, né, Elo? É isso que eu falei agora há pouco. É preciso ter o pedido de prisão para você acionar a Interpol. Se você não tiver esse pedido de prisão, a pessoa não entra na lista de pessoas procuradas pela Interpol. Então, a gente achou curioso esse pedido ser feito agora. Inclusive, o deputado Lindbergh Faria foi à PGR para pedir para a PGR que fizesse essa requisição. Aí a gente ficou super, mas agora que ela já fugiu? Sim, agora, para a Interpol poder entrar nesse circuito e ela entrar na lista de pessoas procuradas pela Interpol, porque assim a Interpol pode agir, pode prendê-la e tentar enviá-la de volta para o Brasil, né? Então é por isso que está acontecendo só agora. É isso aí. Então tem essa história da Interpol, mais a junção da história do passaporte que tinha sido apreendido no